Bienvenidos a La Semilla Podcast. Muy bien, seguimos con el estudio de Efesios. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el gran amor de Dios y su soberanía, ¿no? De cómo es que Él sabe quiénes van a llegar a ser hijos de Él. Pero eso no quiere decir que Él haya escogido directamente a ciertas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos hablando y vamos a proseguir ahora. Ahora, ¿qué vamos a hablar, hermana Betty? Quiero dar la bienvenida a todos, ¿no? Que están, a nuestros seguidores, los que están en sintonía o escuchando los podcasts de La Semilla. Hoy vamos a continuar hablando sobre la elección de Dios. Lo que nosotros hemos visto, el capítulo 1 de Efesios, del 4-6a, hemos visto, no vamos a leer los versículos porque ya hemos leído, que el plan de Dios está expuesto en estos versículos en 7 elementos, que es el método es la elección, o sea, estamos hablando del método de la formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el método es la elección. Él eligió. Hoy vamos a hablar, dar seguimiento a esto, sobre esos mismos versículos. Y hoy vamos a ver el objeto de esa elección, que son los elegidos, que son los creyentes, los elegidos. Y así también tenemos el tiempo, que es el pasado eterno, el propósito de esa elección, que es la santidad, el motivo de esa elección, que es el amor, y el resultado, que es la adopción como hijos, y la meta es la gloria eterna. Para eso Dios nos ha salvado, para la gloria eterna. Un día seremos glorificados, transformados, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo y viviremos eternamente con Él, ya libre de todo esto que cada día nos estorba, que es el pecado. Entonces, esa es la meta de la elección, de la formación de la iglesia, es la gloria eterna. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el objeto de esa elección. El objeto de esa elección son los elegidos, son los creyentes, son las personas que hemos sido elegidos por Dios. Y queremos siempre aclarar acá que nosotros no creemos, y por el texto nosotros podemos asegurar que Dios no eligió unos para la salvación y otros para la condenación. En su soberanía, en su omnisciencia, Dios ya sabe, siempre supo quién habría de creer en Él. Nosotros somos limitados, pero Dios conoce todo. Mira, todo eso que estoy hablando aquí fue diseñado, fue planeado antes que nosotros naciéramos. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, en el pasado eterno. Claro. Entonces nosotros no creemos, no estamos enseñando eso, y yo no aceptamos esa historia de que Dios eligió unos para la salvación, otros para la condenación. Para eso Dios ha dado el libre albedrío para el hombre. Quien ama a Dios, ama por su libre voluntad, porque ha decidido, ha elegido, porque el hombre tiene dos alternativas: amar a Dios o desechar a Dios o rechazar a Dios. Y nosotros hemos creído que todo hombre tiene el libre albedrío y puede elegir a Dios o no. Entonces, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Como dice el libre albedrío, no quiere decir que Dios haya escogido exclusivamente a ciertas personas, pero su amor es tan grande, ¿no? Como dice también en otros pasajes, que Él ha llamado a todos al arrepentimiento. Pero si tú
tal vez que nos estás escuchando no quieres recibir, no podemos hacer nada. Dios tampoco no puede hacer nada, es el libre albedrío, ¿no? Eso ya no sería amor. Claro, eso ya no sería amor, sería imposición, ¿no? Imposición. Claro. Y Dios respeta nuestras decisiones. Así de simples. Claro, no nos podemos quejar después y decirle, Dios, no, tú eres malo, ¿no? Dios está respetando que tú no quieras seguirlo, tú no quieres ser hijo de él. Ahí ya es su problema. Claro. Porque lo que era necesario para que el hombre fuese salvado, Jesús fue ese centro de ese gran plan. Dios envió a su hijo. Aí São João 3,16 é muito enfático quando diz que Deus amou e ele verbo está aí passado, não é assim? É passado contínuo porque ele continua amando a los perdidos, nunca deixa de amar. E sempre vou repetir isso. Todas as pessoas que hoje estão em um lugar de sofrimento, em Hades ou inferno, como queiram dizer, e as que posteriormente serão lançados a esse lugar, irão a esse lugar de tormento, todos han sido amados por Deus. Não há um ser humano que Deus não ha amado. Agora é diferente. Não todos os seres humanos amam a Deus. Claro. Entonces, Dios ama a todos, pero no todos lo aman a él. Nem por isso ele deixa de amar. Porque se for em nosso contexto, desde nossa perspectiva, já que não me amas, eu tampouco te amo. Claro. Pero Deus não é assim. Nós estamos falando de um Deus que é amor. Ou seja, se tu queres saber que é o amor, buscas a Deus. Buscas a Deus aí. É Deus. Que é a bondade? É a natureza de Deus. Muito bem. Então, o objeto da eleição não são todos. Já hemos falado disso. Não são todos, senão só aqueles a quienes Deus nos escorreu, o que Deus escorreu, os santos e fieles. O texto aí é muito claro. Santos e fieles. Santos e fieles. Aqueles que são elegidos por Deus são os que Ele ha declarado santos antes da fundação do mundo. E isso é o mais interessante. Que nós não havíamos nascido e Deus já dizia, Juan, Elizabeth são santos. Todos os que creerão em mim serão santos e fieles. Santos e fieles, ¿no? Entonces ya estábamos dentro del plan de Dios. E são todas as pessoas que recebem a Cristo. Se nós usamos um término teológico que diz que se ha identificado com Jesucristo, porque Jesucristo é o Filho de Deus, não? Então, todos aqueles que aceitaram a Cristo, que são santos e fieles, se usa esse término, não? Que nós nos temos identificado com Cristo por la fé. Aí, o ingrediente é a fé. É a fé, temos que crer. Ser cristiano é haber sido escolhido para ser hijo de Deus. E heredar todas as coisas por meio de e juntamente com Cristo. Ou seja, que nós temos uma herança. É como um padre. Assim, os padres terrenales, aqueles que são bem acaudalados, já em vida, já divide a herência entre os filhos, mas assim. Todos os filhos têm direito, não? A lei dá esse poder ao padre de dar todos os bens, dividir entre seus filhos. E com Deus não é diferente. Todo o que Deus tem para Cristo, nós também vamos ser partícipes. Todo o que Cristo heredar, nós vamos heredar. Que é o que nós vamos heredar? A vida eterna, em primeiro lugar. Pero, que é o que vai suceder? Quando todo terminar, a Bíblia habla no livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, uma revelação, que serão criados todos novos céus e nova terra.
Ou seja, que Deus vai restaurar todo. É um lugar que não vai haver mais pecado. Um lugar que solamente haverá justiça. São céus novos e terra nova. Aí vai ser, nós outros vamos estar na Nova Jerusalém. Então, todo esse universo que vai ser recriado, Deus lo vai dar a Cristo. Todo. E a Bíblia diz que nós outros somos co-heredeiros com Cristo. Então, nós outros vamos heredar. Ou seja, que Deus nos salvou por salvar. Ele tinha um propósito em todo. Era que fôssemos também co-heredeiros com su Hijo, Jesucristo. Então, o objeto da eleição de Deus são os elegidos, ou seja, são os escolhidos, são os crentes, são os discípulos de Jesus. A vezes não me gusta muito usar só o término elegidos, porque vai dar uma ideia às pessoas que têm não podem ter uma boa interpretação da Bíblia e creer que nós creemos que solamente nós hemos sido elegidos. Não. Claro. Não é por isso. Ele nos elegeu, nos escolheu. Ou seja, de todos os seres humanos, nós já hemos dado exemplo como Deus elegeu a nação de Israel entre todas, ou dentre todas as nações que havia em esses dias. Deus puso seus olhos em la nação de Israel. Pero não porque eram buenos, bonitos, porque eram os piores. Claro. Sim ou não? E aí, isso é muito claro no livro de Deuteronômio. Nós outros também já hemos leído esses textos. Agora, o tempo que foi feita essa eleição, o plano de Deus para formar a igreja, que é o corpo de Cristo, não? A igreja não é um edifício. Muitas pessoas pensam, eu vou à igreja, não, eu estou em uma igreja. Não, nós somos a igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E queremos aclarar que em el cielo não vai haver denominações. Claro, Dios no te va a decir, tú perteneces a esta iglesia, ya puedes entrar, el otro no. Sino que todos los que hemos recibido a Cristo vamos a ser salvos. Y eso también nos daría tal vez la idea de que no podemos tampoco menospreciar a otras denominaciones, ¿no? Porque si ellos han recibido a Cristo, conocen de Cristo, a pesar de que hayan ciertas diferencias en tradiciones, costumbres y todo ello, igual somos hijos de Dios. Sí, ¿no? Tenemos un solo Padre, ¿no? Claro. Un solo Padre. Y eso no podemos hacer acepción de personas porque eso es pecado. Claro. A veces nosotros pensamos que pecado es solo hacer lo malo. No, pecado es no hacer lo bueno que sabemos hacer, ¿no? O que se puede hacer. Eso también es pecado. Ahora, entonces vamos ver el tiempo de esa elección. El tiempo, el pasado eterno, nosotros ya estamos repetindo mucho, puede ser hasta repetitivo, pero es bueno que ustedes se fijen en eso. ¿Cuándo hemos sido elegidos? En el pasado eterno. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de la caída, antes de los pactos, que hay varios pactos que Dios ha hecho con los hombres, los pactos también de la ley. Fuimos predestinados, pero essa palavra predestinado não significa que já vamos repetir outra vez, que uns foram elegidos, predestinados para a salvação e outros não. Predestinados, marcados, não? É isso aí, pero não é com essa ideia que há denominações que ensinam isso. Eu sou um predestinado. E aí ele vive como ele pega e engana. E porque ele é predestinado, ele vai viver assim, não. As pessoas que foram elegidas por Deus, a Bíblia diz que são santos
e fieles. Uma pessoa que vive como lhe pega e engana, ele não é fiel. Claro. Nem a Deus e nem a sua família, não é assim? Uma pessoa que vive como lhe parece, não é santo. Porque santo significa apartado do pecado. Não significa que somos buenos. Claro, somos apartados del pecado. O sea que esto es como que son los síntomas de que ya somos salvos, va a ser que somos fieles y vamos a hacer lo correcto. Lo correcto, siempre, siempre. No es que para ser salvos vamos a hacer lo correcto tampoco, ¿no? Sino que, sino que gracias a que ya tenemos a Cristo podemos hacer lo correcto, tenemos esa capacidad, ¿no? Sí. Si alguien no está haciendo lo correcto, tal vez no es hijo de Dios. Sí. Como hemos visto aí, há um texto muito conhecido, tanto em Provérbios como em Hebreus, que o escritor usa, é que quando Deus disciplina, Ele disciplina seus filhos. Claro. E se Deus não disciplina, é porque é bastardo. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Nós outros hemos sido predestinados por Deus de maneira soberana, porque já hemos explicado que Deus é omnisciente. Ele lo sabe todo. O que pensamos, o que estamos fazendo, o que vamos fazer, ou seja, que todos os seres humanos, que quantidade de gente há em la terra, ele tem conhecimento de los ángeles, tem conhecimento de todo, nada lhe pega de surpresa. Claro, Dios no tiene un plan B para hacer las cosas, ¿no? Él ya, el plan que tenía lo está haciendo y todo se está cumpliendo porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Sí. ¿No? Entonces hemos sido predestinados por Dios de manera soberana para ser sus hijos. Y queremos aclarar que el hijo de Dios va a obedecer a Dios. Claro. A obedecer a Deus, a ser sempre sua vontade. Claro que não é a 100% porque temos uma natureza pecaminosa. Não significa que não vamos falhar, pero o pecado já em nossas vidas é um acidente, ou deveria ser um acidente, não de maneira deliberada. Claro. Ele designou a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por todos os creyentes, por todos os salvos, em toda a terra. Não é assim? Há a igreja universal e a igreja local. Nós outros estamos em uma igreja local, pero só existe uma igreja, só existe um corpo. E nós outros somos membros do corpo de Cristo. Então, nós outros somos ou hemos sido elegidos para ser parte do corpo de Cristo, antes que o mundo começara. E isso é o mais interessante. Claro. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Pensar que uno estaba en los planes de Dios también. Puesto que en el plan de Dios, Cristo fue crucificado por nosotros antes de la fundación del mundo. Porque tú sabes que para ser salvo es necesario creer en Cristo. Es por eso que Pedro habla de esto. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundação do mundo, Cristo foi crucificado. Já em el plano de Deus, ele havia sido crucificado. Pero quando é que Cristo morreu? Há quase 2000 anos, não? Claro. Ele morreu. Então, para entender dessa mesma maneira, como Cristo, segundo aí a Bíblia, Cristo morreu antes da fundação do mundo, nós outros hemos sido elegidos antes da fundação do mundo. Mas que para Deus não há tempo, né? Claro. Entonces, o tempo só existe da atmosfera para baixo, né? Porque depois já não há tempo. E essa é a razão. Nós fomos designados para a salvação por esse mesmo plano, em esse mesmo momento.
¿Entiendes? Ahí en los planes de Dios, Jesús murió antes de la fundación del mundo. Y ahí nosotros hemos sido elegidos. Parece locura, ¿no? Parece algo meio sin... Contradictorio. Pero eso es por la fe. Uno solo va a aceptar por la fe. Claro. Por la fe. Porque esas cosas de la soberanía de Dios, de la omnisciencia de Dios y todo ello, no lo entendemos, ¿no? Es algo muy grande, muy complicado tal vez para nuestras cabezas, pero sí. Por eso es que nuestra fe ahí entra, ¿no? Todo esto es por fe, Uh-huh. porque si no las personas van a pensar que nosotros estamos un poco mal de la cabeza. Claro, un poco locos. Un poquito loco. Entonces, nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada en ese mismo momento. Uh-huh. O sea, todo lo que somos y vamos a ser, llegar a ser, fue determinado en ese pasado eterno. Uh-huh. O sea, por así decirlo, porque para Dios no existe tiempo. uh-huh. ¿No? El tiempo es para nosotros. Claro. Entonces, desde la eternidad, Dios planeó su iglesia, el cuerpo de Cristo. En el pasado eterno, Dios nos eligió de manera soberana para ser sus hijos. Cristo murió antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo y hemos recibido también una herencia antes de la fundación del mundo. Uh-huh. Hasta nuestro futuro ya está planeado por Dios, todo ya ha sucedido en ese sentido. Ya pertenecíamos a Dios Uh-huh. antes de que empezara el tiempo. Y seremos suyos después que el tiempo haya dejado de existir. Uh-huh. Eso es grandioso, excelente. Creo que no hay mejor cosa que nos pueda dar seguridad, ¿no? Y gozo. Y gozo también, claro. Saber que antes del tiempo Dios nos eligió. Uh-huh. Y para ser sus hijos. Y seguiremos siendo suyos cuando el tiempo deje de existir. Amigo, eso no tiene precio. No tiene precio. Saber que quando todo deixar de existir, nós outros continuaremos sendo hijos de Deus. Uh-huh. Entonces ahí ya no existe nada que nos pueda alejar, como decía Romanos, también tiene ese sentido, ¿no? Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Uh-huh. Nuestros nombres foram escritos en el libro del Cordeiro, que foi imolado antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8. Hermanos, amigos, si usted no conoce a Cristo, yo te invito hoy. Recíbalo por fe, como nosotros un día hemos hecho. Uh-huh. Eso es nuestra esperanza, es nuestra seguridad. Eso que nos da, es como un motor Uh-huh. que cada día nos hace seguir adelante. Saber que cuando todo se termine, continuaremos sendo hijos de Deus. Ele nunca nos desechará. Uh-huh. Também essa é uma boa oportunidade para aclarar para aquelas pessoas que ensinam e creem que a salvação se perde. Claro. Entonces ahí vemos que Dios ya nos tenía sus planes y ya determinó que nosotros íbamos a ser fieles. ¿Por qué? Porque tenemos a su... Ajá. Uh-huh. Claro. E por que perder a salvação? Claro. Eu não vejo em nenhum momento que haja motivo por lo qual Uh-huh. vamos a perder esto. Quem é a pessoa que, sabendo de todo esto, vai desechar por haber conocido a Cristo una vez que ha conocido? Claro, los que no conocen a Cristo no saben de lo que están perdiendo, ¿no? Claro. Pero los que ya conocen a Cristo,
Quem conhece a Cristo não pode se apartar dele, não. Claro, o sea, no hay manera, no hay manera de... Não. E a Bíblia nos afirma categoricamente que nada nos poderá separar do amor de Deus. E é isso que nos ajuda a amá-lo, a obedecê-lo. É por isso que lhe obedecemos, lhe amamos. E sempre estamos querendo fazer o melhor, ou ser melhor também cada dia, né? Então, isso é uma parte do plano eterno de Deus para a formação da igreja. Agora, outra parte desse plano é o propósito. O propósito é a santidade, porque já hemos visto que Ele nos chamou, nos elegeu para ser santos e fieles. Agora nós somos santos e fieles. Então, Deus nos escolheu para ser santos e fieles. No momento que hemos creído, hemos sido apartados. Deus nos sacou de onde... Eu não estive em lugares horríveis, eu creio que também tu não has estado, mas há pessoas que Deus los sacou de lugares muito difíceis, não? Claro. Muito difíceis, pero isso não significa que essa pessoa que ha tenido um passado pior que o nosso, que nós éramos melhores. Não, estávamos na mesma situação, em mesmo patamar, em mesmo nível de perdição, porque qual é o pecado que condena o homem? Não crer em el Hijo de Deus, não crer em Jesus. Esse é o pecado que leva o homem à condenação. Isso temos que aclarar. Claro, no hay nada más, entonces no hay nada más tampoco que nos aparte de él. Então, em São João 5:24 diz que el que ha creído em Cristo ha passado de muerte a vida. Pero el que não ha creído ha sido condenado. Então, essa é a condenação. Não é porque rouba, porque mata, não é porque seja qualquer outro tipo de coisa que haga de sua vida e em sua vida. É por não crer, porque se crê em Cristo, todos esses pecados são perdonados. Claro. O sea, Jesús murió por todos los pecados, no hay por pecado todos, não por há el que no haya muerto. Por isso que uma vez eu perguntei para um aluno meu que me dizia que se perdia a salvação. Eu lhe perguntei, por que pecado Cristo não morreu por ti? Ele se amargou comigo, pero tendría que hacer eso. Claro, pero tenías que preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué pecado podríamos cometer y por qué pecado que cometeríamos Cristo no murió, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué pecado el sacrificio de Cristo no es capaz de limpiar, de perdonar? Quando a pessoa diz, Jesus, eu te acepto como meu Senhor e Salvador, pero há um pecado aqui que tu não puedes. Não existe isso. No. Claro, o sea, el sacrificio de Cristo fue perfecto, ¿no? Perfeito. Claro. Porque os sacrifícios que eram hechos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo posteriormente, ellos no tenían valor, eles só cobriam. Cubrían el pecado. Vamos. Eles estavam esperando esse sacrifício de Cristo. Porque eu te digo, Juan, que se Jesus não hubiera muerto, tanto os santos do Antigo Testamento como nós outros estávamos de igual perdidos. Claro, todos estábamos en la misma. El único motivo por el que ahora podemos llegar a Dios es Cristo, nada es más. Cristo. Y siempre lo fue. El escritor a los Hebreos dice que la sangre de machos cabríos, de becerros, no puede hacer expiación por el pecado, no puede. Servia porque ele estava obedecendo um mandato. Claro. Pero apontava, todos estes sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo. Era uma figura. Pero se Jesus hubiera decidido não morrer, ele estava perdido tanto quanto nós outros. Todo el mundo hubiera estado condenado igual. Condenado. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ver eso. Entonces, el propósito de la elección de Dios, de la formación del cuerpo de Cristo,
es la santidad. Ujú. La santidad. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Mancha es un término para que se refiere, es un sinónimo para pecado. Claro, que no estemos con pecado, ¿no? Uhum. La palabra amamos, del griego, tiene el significado literal de carecer de toda mancha y defecto. Eso está en 1 de Pedro 1:9. ¿Puedes leer? 1 Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ujú. Es eso que Deus, esse é o propósito de Deus. Deus nos ha dado sua própria natureza, sem mancha e sem contaminação. Pero eu quero dizer que esto não estamos falando da vida prática, é da posição, do lugar que nós ocupamos, Ujú. em lugar que hemos sido colocados, Claro. em mundo espiritual. Hemos sido colocados. Isso aqui, claro que vamos falhar, como já lhes disse anteriormente. Ujú. Então, nós outros, os indignos, hemos sido declarados dignos, os injustos, declarados santos. Ou seja, por el hecho de haver creído em Cristo, Deus diz assim: te declaro justo, sem mancha, sem contaminação. Ou seja, que Deus nos vê perfeito. Pero en la vida práctica, nosotros estamos luchando, ¿no? Luchando. Claro, entonces eso de que Dios nos ha declarado, eso tenemos que entender bien, ¿no? Que Dios es el que nos ha declarado. Nosotros no nos hemos declarado también, ¿no? Eu não posso decirte, Juan, te declaro justo. Ujú. Jamás. Nada, ninguna persona te puede decir que tú eres algo, ¿no? Sino solamente Dios. Ujú. Obviamente que Pablo, que é a carta que Pablo escreveu a los Efésios, está falando de la posição ou de la forma que hemos sido colocados delante de Deus, que hemos sido colocados delante de Deus. Ujú. A posição que ocupamos hoje delante de Deus e não de nossa prática, porque temos que lutar cada dia contra o pecado. Tenemos altos y bajos. Ajá. Ujú. Vamos a ver, a vezes, quando não vigilamos, vamos ter derrotas terríveis, não? Pero quando estamos atentos, sempre as coisas são mais fáceis. Fáceis. Muito bem. Sabemos que em nossa vida estamos lejos da norma de santidade e lejos de estar livres de toda mancha. Só é por la graça. Isso é por puro amor que Deus nos porta. Agora, poderão perguntar, e por que que se hace? Que se hace quando uno peca? São João, escrevendo em sua primeira carta, disse que temos um advogado junto ao Padre. Junto ao Padre. Ele escrevia para que a igreja a quem estava sendo dirigida não pecasse. Pero se pecasse, disse, advogado temos. Jesus Cristo é justo. Ou seja, que está junto a Deus, para interceder também por nós e para interceder por nós junto ao Padre, para que nos perdone. Então, ele disse, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar Y limpiar. Eso es lo que Jesús hace. Es nuestro hermano, es nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro salvador, nuestro redentor. Es todo. Es todo. Es todo para nosotros. Todo lo que Dios es, nosotros llegamos a ser en Jesucristo. Todo que somos y llegaremos a ser es por Cristo. No tenemos nada de que jactarnos tampoco. No hay motivos de decir, ay, soy mejor, yo lo agrado. No, es Cristo. Solo en Cristo. Es Cristo. Por eso es que la salvación es segura. Porque está en Cristo. Sí, es no Cristo. Está en nosotros, en nuestras obras, en nuestras... Sí, porque salvación por obra no existe. Claro. No existe. Tenemos la justicia perfecta de Cristo.
nuestra práctica puede fallar. Y de hecho lo hace, ¿no? Sí, Na fallamos muchas veces. Pero nuestra posición nunca puede fallar porque es exactamente la misma posición santa y sin mancha delante de Dios que Cristo tiene. Estamos tan seguros como nuestro Salvador, porque estamos en Él, mientras aguardamos la redención plena y la santidad gloriosa que nos espera en su presencia. Y eso es otra cosa muy hermosa, es que la posición que Jesús tiene, nosotros tenemos, o sea, la iglesia tiene. Por eso somos sus coherederos, ¿no? Coherederos. Además, gracias a que Dios nos declara y nos guía para ser santos y sin mancha, devemos agora llevar vidas que reflejen la santidad y pureza que son nuestro destino. Entonces, esa historia, como ya he dicho anteriormente, que yo soy predestinado y voy a vivir así como me gusta, no existe. No existe. Entonces, hemos visto que el propósito de la elección de Dios, de la formación del cuerpo de Cristo, es la santidad. Para ser, ahí dice, para ser santos y sin manchas delante de Él. Claro, ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Ya hemos visto que el objetivo que tenemos es ser santos, ¿no? Por eso también Dios nos ha salvado. Entonces, ahí vendría esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida también? Porque claro, obviamente, ya hemos dicho, la salvación no la vamos a perder, pero Dios nos ha llamado a ser santos también. A veces descuidamos esa salvación que tenemos y no estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces, cada día debemos examinar nuestras vidas. Así es, Juan. Y Pablo, escribiendo a los filipenses, él habla sobre eso, de la salvación, pero no en el sentido de que la salvación es por obras. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aí ele dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Essa é a recomendação de Pablo, que nós devemos nos ocupar em nossa salvação, ou seja, que nós devemos estar atentos, velando, e também aí salvação no sentido de santificação. Claro. Porque dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, eles dizem que há a salvação passada, a presente e a futura. A passada é quando hemos sido justificados, perdonados. Esse é o primeiro passo. Claro. Quando hemos aceitado a Cristo, Deus nos declarou justo. O presente é a santificação. Estamos sendo salvados. Hemos sido salvos, estamos sendo salvados. Ou seja, estamos nos separando cada dia del mundo, del pecado, de todo que estorba nuestra relación con Dios. Y la futura es la glorificación. La glorificación es el cambio que va a haber en el cuerpo del creyente. Un cambio espiritual, físico, emocional. E Juan, escrevendo essa carta, no capítulo 3, ele disse que nós outros tendremos um corpo semelhante ao de Cristo. Agora não sabemos como vamos ser, não é assim? Claro, não sabemos. Não sabemos como será este corpo. Só os discípulos viram Jesus glorificado. Claro, pero eso es lo que nos promete la palabra. Y eso que estamos creyendo. Y vamos a permanecer. Entonces, estamos en eso, en ese proceso de santificación. De santificación. Entonces, eso es lo que debemos cada día examinar de nosotros, ¿no? Bueno,
hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición todo lo que hemos hablado. Si tiene dudas, si quiere preguntarnos algo, no dude ahí. Si lo escucha por YouTube o por Spotify, nos puede ahí comentar qué es lo que le ha parecido el capítulo, qué dudas tienen, alguna otra pregunta aparte de lo que estamos hablando, ¿no? Y podríamos también aquí responder esas preguntas, ¿no? Entonces no se olvide, comparta también. Si le ha edificado este podcast, compártalo. Nos vemos entonces la siguiente semana y que Dios los bendiga. Bendiciones.